Tiago, capítulo 1. Hoje nós terminaremos o primeiro bloco de pensamentos do Tiago. Ele começou lá esse primeiro argumento dele no versículo 2 e agora ele termina esse primeiro argumento no versículo 18. Então, eu faria a leitura do versículo 12 até o versículo de número 18. Enquanto isso, as crianças vão recebendo as atividades, né, para elas irem acompanhando o sermão. Peço aí aos pais, aos responsáveis, que ajudem as crianças aí a fazer as atividades. Lembrando, pais, né, que esta atividade não é apenas para o culto, né, mas é para que você tenha um auxílio durante a semana para trabalhar textos aí com seu filho, principalmente o versículo para se decorar que eu coloco aí para as crianças. Tá joia? Então levem para casa, façam um culto doméstico com os filhos de vocês. Farei a leitura aqui a partir do versículo 12. Peço que você preste bastante atenção. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pai amado, estamos diante da Tua palavra e humildemente te rogamos que o Senhor nos instrua através do Teu Santo Espírito, que a exposição deste texto possa abençoar as nossas vidas e nos fazer mais parecidos com Jesus, que é a nossa única fonte de bem, a única fonte do verdadeiro amor, a única fonte onde podemos de fato encontrar a santidade. Então nos ajude a olhar para esse texto com esse olhar, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde a queda, lembra aí um pouquinho lá de Gênesis capítulo 3, né? O homem cai, a mulher cai, e quando Deus vai ter com eles, qual que já é a primeira reação do homem, né, ao conversar com Deus ali? Não, Senhor, mas foi a mulher que o Senhor me deu, né? Aí foi para a mulher, não, mas foi a serpente que me enganou. Os anos se passaram, milênios na verdade, né, se passaram, e o ser humano continua da mesma forma. Não, mas foram as circunstâncias que me levaram a isso. Foi o fulano de tal que fica pegando no meu pé e aí eu não aguentei, estourei. Foi a situação de pobreza que eu precisei sonegar aquele imposto. Então a gente começa, na verdade começa não, né? Continua justificando os nossos erros com circunstâncias, com fatores externos a nós. Muitas vezes, irmãos, até nós que somos crentes, somos levados a pensar que nós temos uma certa licença para pecar em algumas situações, né? Situações muito adversas, situações de muita pressão, situações que envolvem, por exemplo, questões, como eu já falei, financeiras, monetárias. Nós somos levados a pensar que talvez aqui, esse pecadinho, essa mentira que eu vou contar aqui, talvez ela é, entre aspas, justificável diante de Deus, né? Frente a essa situação que eu estou passando aqui. Inclusive, isso tem um nome, se chama ética circunstancial. Ou seja, a ética não é absoluta nesse caso, né? Ela depende das circunstâncias. Você mente ou não? Aí a resposta da pessoa para a prática é, depende da situação.
O crente, ele sabe que a nossa ética, ela não é circunstancial, porque nós temos um manual muito bem delineado da ética cristã, que estão ali nos 10 mandamentos, e em toda a interpretação bíblica que ele lança a respeito dos 10 mandamentos. Nesse texto, Tiago, como já falei, ele está encerrando o seu argumento, e ele faz, não sei se os irmãos perceberam aí na leitura que eu fiz, ele faz aqui um contraste. Contraste entre quê? Entre duas fontes. A fonte de todo bem e a fonte do mal. De fato, nós temos alguns males na nossa vida, e basicamente nós enfrentamos 3 batalhas muito ferrenhas, que é a batalha contra o diabo, que é o nosso adversário, é o acusador, mas não para por aí. Nós temos também uma batalha travada contra o próprio mundo. Quando eu digo mundo, eu não digo simplesmente a cultura ao nosso redor. Eu digo desse mundo caído mesmo, aquele mundo que as escrituras chamam de jaz do maligno. E também, e o principal deles, o nosso próprio eu. Na verdade, se a gente fosse colocar até em níveis aqui de prioridades, o eu viria primeiro. Porque se o meu eu não fosse corrompível, o diabo não conseguiria ter sucesso, e muito menos o mundo conseguiria ter sucesso nas empreitadas que ele tem sobre a minha vida. Mas, como no texto próprio diz, nós somos tentados e nós pecamos por causa da nossa própria cobiça. Tem até um livro que fala muito sobre idolatria, que ele tem a seguinte expressão: nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. Ou seja, a nossa cobiça, tem outra palavrinha bíblica para isso, que é concupiscência, Ou seja, um desejo por coisas não lícitas. Muitas vezes é isso que nos leva ao pecado, ou até a enfrentar determinados males. Como eu falei, irmãos, voltando aqui para o nosso texto, os irmãos perceberam que no versículo 12 ele fala novamente sobre provação. E lá no começo do capítulo, no versículo 2, ele começou com essa ideia. Deixa eu ler novamente aqui para os irmãos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perceba que o versículo 12 agora ele volta nesta ideia, Não apenas volta na ideia, mas ele amplia agora a sua aplicação para ele então concluir o seu primeiro ponto da sua epístola. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Percebe que ele cita 2 coisas que ele citou lá no versículo 2, Perseverança e provação. Mas ele, como eu disse, não vai parar por aqui. Ele vai extrapolar esta ideia, mostrando que de fato o ser humano pode, mesmo caído, ele pode passar pelas provações, perseverando, porque a força que ele tem ao passar por essas provações não vem dele mesmo, mas vem da fonte de todo bem, da fonte de toda boa dádiva, que é Deus. Por isso que eu disse que o tema desse sermão é esse, um contraste entre 2 fontes, a fonte do bem e a fonte de todo o mal. Mesmo nós, o nosso coração sendo pecaminoso, o nosso coração sendo corrupto, mesmo esse coração é capacitado pelo Espírito Santo a vencer as provações com perseverança. Porque é Deus quem nos dá a fé, que Efésios diz que é o nosso escudo contra as setas do inimigo. Portanto, irmãos, nós vamos olhar para esse texto com essa perspectiva. Por um lado, a fonte de todo mal, o nosso coração corrupto e depravado. Por um outro lado, um Deus bondoso, que, como nós já falamos aqui na liturgia, é o Deus todo bom. Um Deus que não há, como no texto diz, sombra de variação. Ou seja, a sua bondade, ela é perfeita, sublime e constante. Ela nunca diminui, nem 1% sequer. Então, irmãos, vamos olhar para o nosso texto, e eu dividi aqui o texto em 3 partes para ficar de uma forma didática para a gente entender. O primeiro ponto está no versículo 12. Feliz é aquele que persevera na tentação. Mas Pedro, o texto está falando sobre provação, não sobre tentação. Daqui a pouquinho eu vou voltar nessa palavrinha aqui. Vamos primeiro focar
no assunto central. Ele usa uma expressão muito conhecida nas Escrituras, que é bem-aventurado. E a tradução mais literal para isso seria assim, muito feliz. Não é apenas uma felicidade qualquer, mas é uma felicidade completa, uma felicidade perene. Ou seja, se eu tenho esse tipo de felicidade, eu não preciso de mais outras felicidades. Então, bem-aventurado, é só você olhar lá aquela listinha das bem-aventuranças de Jesus. É sobre isso que ele está falando ali. E vários outros lugares nós temos isso também. Né? Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Como nós vimos no versículo 2, a perseverança vem justamente por passar por várias provações. Deus vai trabalhando em nós e Ele vai nos ajudando e auxiliando na perseverança, para que possamos passar por essas provações ou tentações. Lá em 1 Coríntios diz que não existe provação que não fosse humana, e muito menos tentação que nós não pudéssemos suportar. Antes, Deus produz o quê? Ou provê o quê? Um meio de nos livrarmos destas provações. Portanto, irmãos, nós não temos desculpa de falar assim, mas a tentação foi forte demais e eu não consegui suportar. A gente tem que trocar a palavrinha não consegui suportar por eu não quis suportar. E às vezes usar esse português mais claro mexe conosco, né? Porque isso mexe com o nosso brio. Mexe com a nossa honra. Como assim eu não quis? Como assim eu estou tentando caminhar com o meu Senhor e eu não quis? Mas basicamente o pecado que nós cometemos, como eu já falei aqui algumas vezes, é um surto de ateísmo, né? Naquele momento específico que você decide cometer o pecado, você está dizendo para você mesmo, Deus não existe. Ou, mesmo se ele existir, ele não se importa com isso que eu vou fazer. E, obviamente, como crentes, obviamente, o Espírito Santo trabalha em nós para o arrependimento, né? Pós o pecado. Mas o pecado é algo que surge da nossa própria natureza pecaminosa. E por isso nós temos que lutar contra ele dia após dia. Mas essa vitória, irmãos, essa perseverança para passar pelas provações, ela não vem daqueles que são fortes em si mesmos. E o texto, no versículo 12, é muito claro ao dizer que tudo isso é uma promessa do Senhor para quem? Finalzinho do versículo 12. Para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. E quem são aqueles que o amam? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, isso aqui que está sendo descrito no versículo 12 não é para qualquer um. Não é para qualquer um. São para aqueles que o Senhor ama. Esses sim recebem a promessa de Deus. Meu filho, vá e persevere, porque eu estarei contigo. Essa é a promessa do Senhor. A coroa da vida nos é prometida a todo aquele que entrega cada aspecto da sua vida a Deus. O texto diz, no versículo 12, né? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A ideia aqui é daquelas corridas antigas que tinha lá na antiga Grécia, né? E que as pessoas, quando chegavam ali, ao final recebiam aquelas coroas, né, de louros na sua cabeça para ressaltar o grande feito ali naquela conquista. E nós somos instruídos que, na verdade, uma grande coroa nos espera no dia em que nós encontrarmos com Cristo. As perguntinhas hoje têm tudo a ver com isso que eu estou falando aqui hoje, né? As perguntas do catecismo. Que todos nós passaremos pelo julgamento, mas nós podemos ter certeza que a nossa vitória é certa. Por quê? Porque nós não seremos julgados de acordo com os nossos próprios méritos, mas com os méritos de Cristo Jesus. Portanto, o que nos aguarda, de fato, não é a condenação, mas é a coroa da vida. E uma vida plena, uma vida eterna, uma vida cheia de gozo, cheia de alegria. Lembra que eu falei sobre a tentação? Feliz aquele que persevera na tentação. A palavrinha aqui no grego, irmãos, que está aí na sua Bíblia traduzida por provação, ela é a palavrinha peirasmos. É um substantivo no grego. Lá no versículo 13, quando diz que Deus não pode ser tentado, nós temos aqui no grego um verbo que tem a mesma raiz, é a mesma palavra, só que na forma de verbo ao invés de substantivo. Está escrito peirazo. Ou seja, nós temos aqui a mesma raiz para duas palavrinhas que foram traduzidas aí de forma diferente na nossa Bíblia.
É claro que no versículo 13, eu vou chegar lá, nós aqui estamos falando de fato de uma tentação que está ligada ao mal moral. No versículo 12, nós podemos entender esse versículo tanto como provação como tentação. Por quê? Porque independente das duas, nós temos a plena convicção de que quem nos ajuda a passar por elas é o próprio Deus. Quem nos ajuda a vencer as provações dessa vida é o próprio Deus. Quem ajuda-nos a vencer as tentações da nossa carne caída, do nosso velho homem fraco ainda, é o próprio Deus. Portanto, independente do que o texto está falando aqui, se ele está falando de uma tentação pecaminosa ou de uma provação como uma situação difícil da vida, independente das duas situações, quem nos auxilia na perseverança é o próprio Deus. Inclusive, um dos 5 pontos do calvinismo é a perseverança dos santos, que até alguns autores costumam trocar essas palavrinhas para ser, ao invés de ser perseverança dos santos, eles trocam a ordem, os santos que são preservados. Porque dá a ideia, né, a perseverança dos santos dá a ideia que isso está nos próprios santos, né, nós que somos chamados. Mas a ideia da perseverança dos santos é que nós somos perseverados, ou seja, nós somos preservados por Deus. Então, independente da situação, se for uma tentação pecaminosa, ou se for uma provação, uma situação difícil da vida, a sua única fonte, onde você pode encontrar força para poder perseverar, é no próprio Deus. Portanto, nessas situações, mesmo se for uma provação ou se for uma tentação, nós não temos, voltando na minha introdução, né, nós não temos a licença para pecar. Porque nós temos um Deus que nos prometeu que estaria conosco e nos auxiliaria nos momentos em que nós passássemos por essas provações / tentação. Inclusive essa palavrinha, né, peirasmos, no grego, ela pode ser traduzida como um teste, por exemplo, ela pode ser traduzida como uma prova, um experimento, né? E isso vai, né, ao encontro aquela ideia que está no versículo 2. Olha só, nós temos que ter alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Um teste que produz perseverança. Percebe então que o argumento de Tiago ele é cíclico, né? Ele começa na perseverança, passa para a aprovação, mas volta. Começa na aprovação, passa para a perseverança e volta para a aprovação. Mas a aprovação produz mais perseverança e a perseverança vai levar a aprovações e volta para... É um argumento cíclico. Mas essa é a nossa vida. É ou não é verdade? Existe algum dia sequer que nós não passamos pelo menos por algum pequeno momento de provação? Quanto mais, às vezes, momentos grandes da nossa vida. E isso é a tônica do mundo caído. Segundo lugar, versículo 13 ao versículo 15. Né? Então, primeiro versículo, verso 12, feliz é o homem que persevera na tentação. Segundo lugar, a tentação provém do nosso coração. Isso tem que ficar muito claro. E é isso que está dizendo aí no versículo 13 a 15. O texto diz, ninguém ao ser tentado diga. O que o autor está dizendo é o seguinte, olha, às vezes que a gente passa por uma provação, qual que é a nossa tendência? Murmurar, reclamar, dizer que Deus é injusto. Às vezes a gente não chega a dizer isso com palavras, né? A gente pensa, como assim? Eu estou passando por isso? E aí a gente começa a jogar a culpa em quem? Em Deus, para tirar a minha responsabilidade. Lembra do começo? Essa é uma tendência desde a queda? Mas para deixar bem claro que isso não é uma verdade, Tiago bate o martelo. Nenhuma tentação provém de Deus. Olha, ninguém pode dizer que sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, existem algumas frases, né, que eles falam assim, são paradoxos, né? Se Deus ele é todo poderoso, então será que Ele pode criar uma pedra tão grande que Ele não consiga carregar essa pedra? Um paradoxo, né? Só que percebam que Deus ele pode todas as coisas. Isso é verdade. Mas Deus ele pode todas as coisas que estão de acordo com a sua natureza. Deus pode pecar? Não. Deus pode ser, como no texto diz, tentado pelo mal? Não. Portanto, essa ideia de que
Deus pode todas as coisas, ela é verdadeira, desde que você acrescente a ideia de que Ele pode todas as coisas ligadas ao seu próprio ser, aos seus atributos. Nada que foge aos seus atributos é algo possível para Deus. Na verdade, não é que seja algo impossível, mas é algo que não tem um propósito para o próprio Deus. Então, o ser tentado pelo mal é impossível. Deus não pode pecar, nem por um milésimo de segundo sequer. E muito menos nos leva a sermos tentados. Como eu disse, o que nos leva a ser tentados é a dureza do nosso coração, é a corrupção do nosso coração, e como no texto diz, nas palavras do próprio texto, é a cobiça do nosso próprio coração. Quando eu tenho dificuldade para seguir os mandamentos do Senhor, assim como nós lemos aqui no Salmo 112 de manhã, feliz o homem que se compraz os mandamentos do Senhor. Quando eu tenho dificuldade em me alegrar nos mandamentos do Senhor, não é que o Senhor está falando assim, Pedro, você agora vai ter essa dificuldade. O meu coração corrupto já tem essa dificuldade naturalmente desde aquele momento. E eu preciso do Senhor exatamente para que o meu coração seja transformado de tal forma que eu consiga me alegrar e ter prazer na lei do Senhor. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal, e muito menos leva alguém a cometer algum pecado. Existe aquela ideia, que Deus de fato decretou todas as coisas, mas o fato de que Deus decretou todas as coisas não torna Deus o autor do pecado. Por exemplo, citando apenas um texto bíblico, o texto de Moisés, lá com Faraó, tentando libertar o povo. Chega num determinado momento, Moisés já estava meio cabisbaixo, desanimado, e o Senhor fala com ele, vai lá, fala com o Faraó de novo, mas eu vou endurecer o coração dele. Deus está querendo dizer ali, literalmente eu vou entregar a ele a própria sorte. Vou entregar a ele a própria sorte. E o que Deus faz com o mundo caído é isso. O pior castigo que Deus pode nos dar é nos entregar a nossa própria sorte. O pior conselho que você pode dar para alguém é siga o seu coração. Porque o seu coração é enganoso. E o seu coração é desesperadamente corrupto, como diz o profeta Jeremias. Portanto, irmãos, nós vemos que Deus não tenta ninguém. E o versículo 15, só para a gente terminar, às vezes ele traz uma ideia errônea. Eu já vi algumas pessoas interpretando esse versículo de forma errada. O versículo 15 diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Algumas pessoas, através desse versículo, defendem que o pecado ele só se torna pecado quando ele chega a uma ação. Ou seja, se eu tenho um pensamento mau, mas ele não saiu daqui de dentro, ele não é pecado ainda. Se eu tenho desejos contra a natureza daquilo que Deus criou, por exemplo, desejos homicidas, desejos homossexuais, desejos de toda sorte de concupiscências que não estão de acordo com a ordem natural da criação de Deus, para essas pessoas, esses desejos em si não são pecaminosos. Mas não é isso que o texto está ensinando aqui. Literalmente no grego, quando está escrito aqui, então a cobiça, depois de haver concebido, essa expressão, depois de haver concebido, ela traz a ideia no grego a seguinte expressão, dar morada ao pecado. Ou seja, muitas vezes nós cobiçamos coisas. Isso tem muito a ver com as tentações que nós passamos. A tentação em si, irmãos, ela não é pecado. Agora, o que torna pecado é o que você vai fazer com essa tentação. Seguindo por esse texto, você muitas vezes passar os olhos e desejar alguma coisa, num primeiro instante não é pecaminoso. Mas se você passa a dar morada àquela cobiça, você passa a dar morada àquele pecado, aquilo já se torna pecaminoso muito antes de ser externalizado em atos. Quando o texto fala, concebido dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, o que ele está querendo dizer é, depois de haver concebido e consumado, ou seja, uma vez que eu dei morada ao pecado, ele está consumado. Ele está consumado. E é óbvio que, se eu levar isso a uma ação externa, as consequências serão diferentes. Mas o pecado, a ofensa contra um Deus
eternamente santo, perfeitamente santo, ela já foi cometida. E como nós sabemos, de acordo com as Escrituras, o salário do pecado é a morte. E é isso que Tiago está falando aqui. Uma vez que você deu morada ao pecado no seu coração, na sua mente, o que ele gera é morte. Morte física e morte espiritual. E quanto mais nós alimentarmos o nosso coração com pensamentos pecaminosos, mais afastados do Senhor estaremos. Como falei, nós cremos na perseverança dos santos. E nós não cremos que o crente verdadeiro ele perde a salvação, porque quem mantém ele crente é o próprio Senhor. Se eu disser que ele perde a salvação, eu estou dizendo que o Senhor não tem poder suficiente para manter a salvação de alguém. Mas nós também podemos passar por momentos na vida em que nós não desejamos Deus, em que nós não queremos estar perto de Deus. E isso muitas vezes por causa da dureza do nosso coração. São esses momentos que nós vamos dando morada ao pecado e nós vamos flertando com o pecado, vivendo perto de situações pecaminosas e nós vamos sendo cegados e nós vamos sendo cauterizados. A nossa mente vai sendo cauterizada para que a gente passe a não sentir mais isso. Isso é um grande perigo para a vida do crente, meus irmãos. Agora, o contraste disso está no versículo 16 ao versículo 18. Se, por um lado, nós somos tentados pelo nosso próprio coração, que é corrupto, todo bem, toda boa dádiva, versículo 16 e 18, provém do Pai das luzes. Ou seja, o contrário disso tudo está no próprio Deus, que é a fonte de todo bem, a fonte de toda boa dádiva. Nós podemos e devemos ser guiados por esse Deus, que é a fonte de todo bem. Nós não podemos ser guiados pelo nosso coração enganoso. Mas, o contrário disso, fazer o bem, que não é natural ao homem natural, como o próprio Paulo diz, olha, eu não consigo fazer o bem. Eu até posso achar que eu desejo fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Sem o Senhor, eu não consigo fazer o bem. Mas, o contrário disso, quando nós olhamos para Deus, fazer o bem é natural a um ser que é a perfeição do bem. Deus ele é a perfeição do bem. Ele é o padrão máximo de bondade. E o fazer o bem está intimamente ligado ao ser de Deus. Deus não pode fazer nada que não seja o bem na sua plenitude. Mesmo quando ele olhou para Faraó e soltou os freios de Faraó, Deus estava fazendo o bem. Deus estava fazendo o bem. E lá na frente, isso é reconhecido, inclusive, O versículo 18, inclusive, ele termina com algo muito belo. Ele fala assim, pois, segundo o seu querer, ou seja, é da vontade do Senhor, isso faz parte do bem, da vontade do Senhor. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha só, nós temos aqui a expressão do meio de graça por excelência. Um meio onde nós podemos buscar a perseverança, lembra lá do versículo 12, um meio no qual nós podemos vencer as provações, um meio no qual nós podemos olhar para Deus e falar assim, em Deus não existe nenhuma sombra de variação ou mudança, portanto, nele eu tenho a minha fonte de esperança. Se Deus mudasse, irmãos, qual que seria a sua fonte objetiva de esperança? Nenhuma. Porque se ele mudasse, hoje ele era um, amanhã ele era outro. Mas ele não muda. Não existe nem a possibilidade de mudança. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse versículo 18, nós vemos que a nossa saída é olhar para a palavra de Deus, para a palavra da verdade. Porque ela é quem ilumina os nossos caminhos. Nós lemos aqui hoje na liturgia o Salmo 119, versículo 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós estamos aqui falando, irmãos, do Pai das luzes. Deus, em que não há nenhuma treva, nenhuma escuridão. Ele é o Pai das luzes. E Ele ilumina os nossos caminhos através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Irmãos, concluindo o nosso sermão. De fato,
pecado que habita em nós nos leva a querermos terceirizar a culpa, a nossa culpa. Nós temos uma dificuldade tremenda de falar, eu errei, ponto final. Nós temos uma dificuldade tremenda de falar, me desculpe, ponto final. Normalmente, o que nós fazemos? Eu errei, mas... Me desculpe, mas... Que dificuldade nós temos, irmãos? E isso tem a ver com o nosso coração pecaminoso. Mas nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos terceirizar a nossa culpa. Se nós erramos, nós erramos. Assumamos as consequências. E peçamos a Deus que nos ilumine com a palavra da verdade, para que possamos sair deste erro. E se Deus quiser, não cometer mais ele. Mas mesmo se viermos a cometer o mesmo erro por várias vezes, nos entregar diante do Senhor, porque Ele pode nos ajudar na nossa perseverança. Lembra do versículo 12? Ele nos ajuda em nossa perseverança. Nós não podemos achar que algo externo é o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo sou eu mesmo. O meu pior inimigo sou eu mesmo. O meu pior inimigo não é Satanás. O meu pior inimigo não é o mundo. O meu pior inimigo sou eu mesmo, que deseja coisas pecaminosas, coisas que não agradam a Deus. E vez ou outra, dá vazão a esses pensamentos. E eu tenho certeza, irmãos, que é assim na vida de vocês também. Porque essa é a nossa luta. Até o final. E olhando para isso, a gente tem que dizer, assim como o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas eu estou avançando para o alvo. Nós vemos aqui, irmãos, um texto que nos ajuda a entender um pouquinho sobre maturidade cristã. Porque a maturidade cristã não é você atingir um nível de santidade perfeita nesta terra. Mas a maturidade cristã é você olhar para as provações como momentos que Deus te coloca para aumentar a sua perseverança, aumentar a sua fé, para tratar coisas na sua vida que precisam ser tratadas. Não é um momento para você negligenciar, não é um momento para você murmurar, não é um momento para simplesmente te derrubar numa situação que você não consegue se levantar sozinho. Mas tudo que está nos propósitos do Senhor, como no texto que a gente acabou de ver, provém de um Deus que é fonte de toda boa dádiva, inclusive a sua e a minha aprovação. Então, irmãos, 3 coisinhas, 3 aplicações, 3 verdades que nós retiramos deste texto que nós acabamos de ler, de expor. Em primeiro lugar, os eleitos, eles são capacitados a enfrentar as provações e tentações com perseverança para serem aprovados. Isso que é o retrato de uma vida piedosa, como eu acabei de dizer. E por que eu disse que os eleitos são capacitados? Porque o texto diz que essa promessa são para aqueles que o amam. E aqueles que o amam, versículo 12, são aqueles que são eleitos por Deus. Ninguém ama a Deus de forma salvadora, de forma pactual, se não for o eleito do Senhor. Ou seja, se você é um eleito do Senhor, você é capacitado pelo Espírito Santo para vencer as suas provações com perseverança. Perseverança. A palavrinha desse sermão hoje-chave aqui é perseverança. E quem te dá força para você perseverar é o Senhor. Segundo lugar, segunda verdade que nós extraímos desse texto importantíssimo. Não podemos e não devemos colocar a culpa dos nossos fracassos em Deus. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Adão não estava simplesmente colocando a culpa em Eva. Ele estava colocando a culpa no próprio Deus. Ah, Senhor, mas por que isso que eu estou te pedindo há tanto tempo não acontece? Talvez a gente nunca parou para pensar. Mas o que está por trás de uma fala como essa é: Senhor, os meus planos são melhores do que os seus. Então nós colocamos a culpa do nosso fracasso em
Deus. Por quê? Porque se fosse do meu jeito, no meu plano, as coisas estariam bem. Mas do jeito de Deus já não está tão bem assim. Não devemos e não podemos colocar a culpa em Deus. Por quê? Porque Ele não é o autor do pecado e Ele não obriga ninguém a pecar. Deus não obriga ninguém a pecar. Por último, irmãos, Deus é a fonte de todo o bem, como nós vimos aqui no sermão. A sua palavra da verdade, que é o meio de graça por excelência, ela sim nos capacita a vivermos firmes e a tomarmos aquela expressão, né, pentecostal, que a gente tem que usá-la mesmo, tomarmos posse de toda a boa dádiva que vem lá do alto. Nós podemos e devemos, porque somos filhos do Pai da luz. Para terminar, irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. João, né, nas palavras de Jesus, escrevendo para essa igreja em Esmirna, que inclusive foi uma das igrejas aqui do Apocalipse que não tem acusações contra ela, né? Jesus ele faz aqui um encorajamento a esta igreja que estava passando por problemas terríveis. Apocalipse 2, versículo 10. Apocalipse 2, versículo 10. Vamos ler todos juntos esse verso? Não temos as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, eu quero encerrar esse sermão com essas palavras de encorajamento. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essas palavras não são minhas. Essas palavras são do nosso Senhor Jesus. A igreja de Esmirna, primeiramente, mas de uma maneira geral, as igrejas espalhadas por toda a terra, em todo o tempo. E essa palavra é para mim e para você hoje. Ser fiel até a morte, e receberemos a coroa da vida. Amém, irmãos? Vamos orar?